parte, qual que é o diferencial da defesa pessoal do grande mestre Carson Gracie? A grande chama desses conceitos aí da defesa pessoal, eu trouxe do Hélio Vigio. O Hélio Vigio, a gente não tinha campeonato naquela época. Então, a defesa pessoal era o alvo a ser atingido. Então, quando eu cheguei no Carson, eu já sabia alguma coisa. E depois, quando eu fui para ser convidado para ser instrutor dele, quando estava no Rio de Janeiro, antes de viajar, nós íamos lá para o tatame de baixo. A academia tinha um tatame grande em cima e tinha 2 salas de aula individual embaixo, no andar de baixo, no andar da secretaria. Então, ele se trancava comigo na sala, eu expunha todas as minhas dúvidas para ele em relação à luta de chão. Naquela época já tinha campeonato, foi anos 70, 76, 77, isso, já era faixa marrom. E ele tirava minhas dúvidas. Ele fazia o meu jogo, você tem que jogar por cima, quando você ficar por baixo faz isso, não sei o quê. Então, meu jogo foi todo amarrado em cima ali dos conceitos do Carson Gracie. E eu ia muito para Teresópolis também. Então, eu filava ali a aula do Hélio Gracie, botava uma lona enorme no tatame, no gramado lá, e fazia a lona de tatame em cima do gramado. Então, o Hélio Gracie desenvolvia ali aula em pé, aula no chão, movimentos de defesa pessoal. Aí depois a gente ia para o refeitório, lá para a casa dele, ele tocava uma sineta, o Carlos, chamava todo mundo lá para jantar, para almoçar. Aí eu passava 1 ou 2 semanas lá. Eu namorava a filha da Geisa, irmã do Carlos, e tive a oportunidade também de ser acolhido pela família. Aí eu ia para lá e ficava lá como convidado, como aceito lá pela família, né? Então, isso aí foi eu fiquei muito lisonjeado nessa época. E lá, filava a aula do Hélio Gracie, e o Carson tinha um estilo um pouco diferente do Hélio Gracie. E naquela época não tinha divisão ainda, cara. Nós lutávamos pela Academia Gracie, fazíamos eliminatórias para quem ia representar os lutadores da Academia Gracie nos campeonatos. Então, não tinha aquela divisão de equipes, aquela rivalidade, não tinha nada, cara. Era todo mundo treinando e para se formar os conceitos esportivos, né, para fazer os campeonatos, disputar os campeonatos pela Academia Gracie. E nesse inteirinho aí, tinha aula de defesa pessoal, lá com o Hélio Gracie, o professor Carlos ficava olhando, aí participava o Carlinho, participava o Crowley, Ixo era menor, Carley, eu gosto muito do Carley, o Carley estava lá também. Então, esse foi um tipo de aula que eu tive, que eu presenciei. E depois tem as aulas individuais no Carson, dentro do tatame menor, no andar de baixo da academia. E a gente desenvolvia todas as dúvidas que eu tinha do jiu-jitsu esportivo e fazíamos um programa de defesa pessoal específico dele para eu poder passar para o pessoal que tinha aula antes do treino no andar de cima, onde o Carson não estava presente, estava viajando. Então, isso foi muito acolhedor para mim, que eu fui assimilando muitos detalhes e fui desenvolvendo um conhecimento particular meu, né? Quando eu fui colocar o jiu-jitsu na Universidade de Gama Filho, cara, então eu tinha um acervo de conhecimento e eu fui desenvolver o jiu-jitsu esportivo lá. E o Pedro Gama Filho, sabendo disso, me convidava a ter mais aulas com ele, para ele pudesse captar. Você sabe defesa pessoal, você pode vir passar um pouco, não sei o quê. Então, ali eu comecei a desenvolver a defesa pessoal para fazer um conteúdo do curso que eu dou hoje, aqui na academia, o Masterclass. Então, eu tenho
um sistema de jiu-jitsu esportivo e jiu-jitsu defesa pessoal, todo baseado desde aquela época, cara. Eu fui anotando, fui escrevendo, e hoje eu tenho um conteúdo muito vasto e muito profundo nesse conhecimento. Mas falando na Masterclass, conta um pouco para a gente como é que funciona. E todo mundo pode... A matrícula é de determinado em determinado período. Como é que funciona? E a próxima já tem inscrição? Quantos módulos são? Fala um pouco para a gente como é que é a grade curricular do que é passado na Masterclass. Enfim, conta um pouco nesse sentido para a gente. Eu desenvolvi 50 itens de ataque e defesa e agressões, né? E esses 50 itens, ele tem 4, 5, cada item desse tem 4, 5, 6, tem até 10 variações de ataque e defesa. Então, eu faço um curso de 10 módulos, e esses 10 módulos eu vou desenvolvendo durante cada módulo de 3 horas de duração. Eu vou desenvolvendo ataques e defesa em cima de 3 pilares básicos, que são as quedas, as projeções, os golpes traumáticos e as finalizações. Para cada agressão, eu tenho um movimento envolvendo uma finalização, uma projeção e uma saída com golpe traumático. Seja soco direto, escala, cotovelada, pisão de frente, pisão de lado. Então, você vai abrangendo toda essa situação em cima do AT-1000 azar. Então, os golpes traumáticos, eles vêm do AT-1000 azar, né? As projeções vêm do Nageu azar. E as técnicas de finalização de chão vêm em cima do Neu azar. Então, essa diferenciação de saídas, de defesas, em cima de ataques e contra-ataques, eu divido em 10 módulos. Então, desses 50 itens e suas variações, eles se derivam mais ou menos em 450 até 500 posições em relação ao ataque e defesa. Quando você termina os 10 módulos, você tem um entendimento completo de situações de agressões no pescoço, as agressões de golpes traumáticos, pela frente, por trás, agarramento de frente, agarramento por trás, todas as variações possíveis a gente faz nesse curso. E eu tenho os vídeos que a gente faz captação de agressões de rua, que nós colocamos no vídeo aqui na televisão, que tem aqui na academia, e nós estudamos as saídas dessas situações que nós vivenciamos nas ruas. Agressões covardes em cima de idosos, em cima de adolescentes, em cima de mulheres, em cima de moças, de idosos. Então, nós temos aqui catalogados mais de 200 vídeos de agressões reais de rua, em que nós captamos e guardamos os vídeos, estudamos como saímos dessas agressões, como nós contra-atacamos essas agressões, como evitamos essas ações. Então, é um curso muito prático e completo, e nós colocamos repetições intensas. O cara que termina esses 10 módulos, ele está completamente capacitado a entender o que é uma defesa pessoal urbana. Porque tem defesa pessoal militar, policial, né? E são coisas diferentes. Armado, desarmado, nem você falou anteriormente ali, o uso de armas. Então, já fica mais complicado. Estou dizendo defesa pessoal urbana, que você é pego de surpresa e aprende como se desvencilhar desses ataques.